Um crime motivado por ciúmes. É assim que a polícia do Amazonas está tratando a tentativa de execução sofrida pela estudante de Direito Denise Almeida Silva, de 34 anos, no dia 12 de novembro deste ano. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança da academia de onde a estudante havia acabado de sair. O atirador que aparece nas imagens, um comparsa dele e mais uma mulher acusada de ceder a arma do crime foram presos no início da semana. Esta manhã, mais uma pessoa foi acusada de ter participação no crime, o vigilante Ednei Costa Gomes, de 26 anos. O Ednei surgiu agora, nessa manhã, né? A presença dele também no envolvimento nessa tentativa de homicídio. Ele foi interrogado agora e também representaremos pela prisão preventiva dele e aguardaremos o posicionamento da Justiça. De acordo com as investigações da polícia, o vigilante detido esta manhã seria a pessoa que fez o contato entre a mandante do crime e os executores. Com esta prisão, chega a 4 o número de pessoas envolvidas com o caso que já estão atrás das grades. A polícia ainda procura pela suspeita de encomendar o crime, Marcelaine Santos Schumann, de 36 anos, que, segundo as investigações, fugiu para os Estados Unidos no dia da tentativa de execução. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a Polícia Federal foi acionada esta manhã. A mandante está com mandado de prisão expedido, ela vai... nós estamos oficiando a Polícia Federal, né? E assim que ela estiver adentrando em nosso território, ela será presa. Na delegacia, o vigilante diz que recebeu uma oferta de R$ 6.500 para cometer o crime, mas que preferiu passar o trabalho para os executores que já foram presos. Não, entreguei só o documento para ele só, o número, tudinho, só. Mas ela não ofereceu? Não, porque eu neguei. O pivô de toda a trama seria este empresário, que é casado, mas que teria relações extraconjugais com Denise e com Marcelaine, que não aceitava dividir o amante. Tanto ele quanto Denise negam ter qualquer tipo de relação. As duas mulheres também são casadas. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas deve divulgar amanhã o relatório que atesta as reais causas da morte de mais de 250 periquitos encontrados próximos a um condomínio de luxo na zona centro-sul da capital. Esse especialista estuda aves amazônicas há 27 anos. Ele explica que os periquitos da espécie de asa branca vêm em busca de alimento e invadem uma das principais avenidas da zona centro-sul de Manaus, principalmente à noite. Ao entardecer, eles chegam em bando e logo tomam conta das árvores. Entram na cidade periodicamente quando há uma safra de frutas, uma abundância de frutas para eles comerem. Segundo ele, o pássaro está entre as principais espécies regionais. O periquito de asa branca vive principalmente na várzea, ao longo dos rios Amazonas, Solimões, Madeira, os rios de água barrenta na Amazônia. Aqui algumas amostras são colecionadas para descrever e documentar a diversidade de aves amazônicas. São 5.000 exemplares das mais diversas espécies. O problema é que boa parte dessas pequenas aves, que representam o verde da região, estão morrendo na capital da floresta, que tem crescido de forma desordenada. Aqui os pássaros que escolheram esse local para dormir têm sofrido ameaças. Até o momento, pelo menos 250 periquitos morreram nessa avenida de forma ainda a ser esclarecida. Os animais ficam nas proximidades desse condomínio de luxo. Em janeiro de 2012, telas de proteção foram instaladas nas copas dessas palmeiras para evitar a morte das plantas. A medida causou polêmica e só agora, depois de um recente protesto, as telas foram removidas. Duas hipóteses são levantadas: o envenenamento e o atropelamento das aves. O local é de intensa circulação de veículos. Nossa equipe registrou o momento em que uma carreta passou em alta velocidade ao lado das mangueiras. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas aguarda o laudo que deve apontar a causa da morte dos pássaros para tomar providências.
O órgão municipal de trânsito também deve intensificar a fiscalização no local. Na realidade, é uma hipótese que está se levantando que seja carretas, porque até agora, tecnicamente, nada foi comprovado. Se é carreta, se é de colocar inseticida, alguma coisa, os pássaros estão morrendo. O curador das coleções ornitológicas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, ressalta que a espécie não está ameaçada de extinção, mas alerta para o problema que pode ser uma ameaça aos periquitos. A espécie ocorre amplamente na várzea, mas os indivíduos, que são muitos, que estão ficando na cidade, estão sofrendo bastante, maus tratos, ou intencionalmente ou não, na convivência com o ser humano. A população também está preocupada. A gente fica triste, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu. É um barulho gostoso que desestressa nesse engarrafamento. Ainda tem pessoas que conseguem fazer o mal com um bichinho desse inofensivo que faz tão bem para as pessoas. O Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu na madrugada desta sexta-feira quase 45 metros cúbicos de madeira irregular e também quase meia tonelada de pirarucu. Parte do pescado estava sem condições de consumo. Os policiais encontraram o pescado por volta das 4 horas da manhã na Feira da Panaí. Ao todo, foi encontrada quase meia tonelada de pirarucu e parte da carga estava sem condições de consumo. Uma pessoa foi presa e encaminhada ao 3º Distrito Integrado de Polícia. Os policiais também encontraram em outro barco quase 100 quilos de aruanã, que está no período de defeso, mas o dono da mercadoria não foi encontrado. Já por volta das 6 horas da manhã, os policiais apreenderam 2 caçambas que transportavam madeira de forma irregular na Avenida Manuel Urbano, na M070, que liga Manaus a Iranduba. Uma delas transportava 15 metros cúbicos de azimbre, sem documento de origem florestal, e a outra transportava 35 metros cúbicos e pranchão em blocos, que estavam com madeira acima do descrito no documento. Rogério Coimbra Balieiro, de 27 anos, e Raimundo Antônio Lima, de 45, são os condutores dos veículos. Eles foram conduzidos à delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente, onde vão responder por crime ambiental. Todo o material apreendido foi doado. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado realizou esta manhã a última sessão de 2014 e mais de R$760 mil vão ter que ser devolvidos aos cofres públicos. Entre os casos julgados está o do ex-presidente da Câmara Municipal de Urucurituba. Manuel Costa Leal teve as contas de 2011 reprovadas e vai ter que devolver R$221 mil em multas. Nessa mesma sessão, a presidente do Fundo Municipal de Saúde de Barreirinha, Josiane Siqueira Carneiro, também teve a prestação de contas reprovadas sobre o início de 2013 e foi julgada irregular e vai ter que devolver a quantia de R$290 mil. Todas as decisões cabem recurso. Municípios do interior do estado. A cerimônia foi realizada no Centro Cultural Povos da Amazônia, no Distrito Industrial. Ao todo, foram entregues 14 carros coletores. A medida faz parte das ações do Plano Estadual de Resíduos Sólidos e os veículos foram adquiridos com os recursos estaduais e de emendas parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas. Com essa entrega, já são 41 municípios com esse tipo de veículo. O governador José Melo destacou que os caminhões serão um complemento à política de resíduos sólidos, mas que outras medidas, como a construção de aterros sanitários sustentáveis, serão viabilizadas em breve. Nós também estamos trabalhando no sentido de uma política de resíduos sólidos para o Amazonas, para que a partir daí a gente possa ir atrás de financiamento para construir em cada município do Amazonas seu aterro sanitário controlado, e sustentável. O Plano Estadual de Resíduos é desenvolvido em parceria com as prefeituras dos 62 municípios do Amazonas e com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis do Estado. O Plano Estadual atende à determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que pretende acabar com a utilização de lixões a céu aberto para o descarte desse material. Segundo o prefeito de Tefé, o município é uma das 43 cidades do interior que possui um plano de resíduos sólidos aprovado. Ele explicou como o caminhão vai melhorar o serviço oferecido pela prefeitura. Esse coletor vai ser
né, o primeiro passo para, se Deus quiser, a gente adquirir mais dores, mas vai ser muito importante para a gente. A ceia de Natal está mais cara 5,44% esse ano. O problema, segundo os especialistas, é a alta no dólar. Mas ainda assim é possível poupar um pouco nesse fim de ano. Confira na reportagem alguns produtos que podem ser facilmente substituídos e ajudar a economia no fim de ano. O preço da ceia de Natal este ano está mais salgado. Os itens que tradicionalmente fazem parte da ceia tiveram aumento de 5,44%. Segundo esse economista, o motivo, a alta do dólar. Primeiro fator, aumento do dólar. Com essa estabilidade do mercado interno, a moeda americana vem aumentando, entendeu? Isso também eleva os preços dos importados aqui no mercado interno. Segundo fator, questão da inflação. Inflação ano passado ficou em quase 6 e esse ano passando 6,5, ultrapassando o teto da meta, elevando também os preços. E terceiro fator, juros. Mais uma vez o Copom aumentou a taxa de juros, entendeu? E esse é um fator também que inviabiliza o crédito e daí também aumenta os preços. Mas calma, tudo tem solução. E tem como não comprometer todo o 13º apenas pagando o jantar de Natal. Este professor de culinária vai nos mostrar que é possível substituir os principais itens da ceia por outros mais baratos. Agora a gente vai acompanhar o chefe Mota, que vai pegar os itens para um prato bem regional natalino, que é o Chester à moda amazônica. É isso mesmo? É, exatamente. É um prato que o custo dele é mais em conta, acessível ao pessoal todo da nossa região e que se pode fazer no evento para uma grande ceia de Natal. E vamos então agora acompanhar quanto é que esse prato vai sair. Vamos lá? Vamos às compras? Vamos lá, vamos às compras. Então isso aqui é o suficiente para temperar total ele. Bom, terminamos nossa compra e a nossa missão foi conseguir uma cesta de Natal bem em conta para que todo mundo pudesse comprar, chefe Mota. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui é um Chester, né? Nós vamos fazer um prato natalino típico amazônico, o Chester, a salsa, o alface, o tomate, o limão, ovos, castanha, mel, tomilho, alecrim, o sal, tá? Esse aí é o básico para montar esse prato. É o mais em conta que nós podemos fazer. E nós gastamos R$123. R$123 para 12 pessoas. Pesquisando um pouco, é possível fazer uma ceia de Natal deliciosa e barata, gastando pouco e usando produtos regionais. Nós temos a nossa sardinha, que nós podemos também fazer uma ceia muito boa com sardinhas, como se faz na Europa. Aqui, infelizmente, nós não temos ainda essa cultura de usar os nossos produtos para nós fazermos uma ceia. Então fica tradicional, o peru, o chester, aquele negócio todo. Mas você pode usar o peixe perfeitamente para você fazer a sua ceia de Natal sem ter problema nenhum e o custo muito baixíssimo. Sexta-feira, fim de semana já chegou e você ainda está em dúvida sobre o que fazer nesses próximos dias? Vamos conversar ao vivo com o repórter Israel Oyasser, que tem dicas pra gente do que fazer no sábado e no domingo, não é isso, Israel? Uma boa noite para você. O que Manaus traz nesse fim de semana pra gente? Muito boa noite, Tamires. Boa noite a você que acompanha o Band Cidade. Realmente está recheado de programações para esse fim de semana. Amanhã, sábado, acontece o musical Por Amor. A cantata de Natal retrata a história do nascimento do menino Jesus. Será no bairro Cidade Nova 2, Rua 72, Núcleo 4, a partir das 19h30. Já no domingo, às 7h da manhã, na Ponta Negra, acontece a caminhada ambiental, que terá um percurso de 3,5 km e também no final do evento serão distribuídas mudas de plantas. Já às 11h da manhã, no próprio domingo, acontece na Igreja Batista Memorial do Adrianópolis o concerto de Natal da Orquestra Barroca Amazonas e terá a participação de 15 artistas locais. A entrada é gratuita. Tamires, essas são as dicas para esse fim de semana. A você e a todos que nos assistem, um ótimo fim de semana e prepara o guarda-chuva que está chovendo bastante na cidade agora nesse momento.
Verdade, Israel. Que chuva, hein? Bom, e por hoje é só. Para rever essa edição, acesse band.com.br/Amazonas. E amanhã não se esqueça, tem Band Cidade Entrevista, que recebe o pastor Rosinaldo Rodrigues, da Nova Igreja Batista, e também o padre Charles Cunha, pároco da Catedral Metropolitana de Manaus. O assunto é Natal. E nós voltamos a nos encontrar na segunda-feira, às 6:50 da noite. Eu espero você aqui. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e até segunda.